Call Center Odontológico surgiu no ano 2000. Hoje a gente está num prédio ali na Avenida 85. A nossa unidade tem 2.500 metros quadrados. A gente tem 30 consultórios. É uma equipe de 60 dentistas e 211 colaboradores. Nossa. A gente tem um laboratório de prótese próprio e toda a parte de diagnóstico, os exames de imagem, tomografia, radiografia, tudo que é necessário. A gente tentou, no nosso modelo de atendimento, deixar o atendimento o mais rápido e confortável possível. Então, tudo dentro do tratamento odontológico, a gente tenta fazer dentro da nossa unidade para dar mais conforto para o paciente, mais velocidade e poder controlar a qualidade. Bacana. E no começo, é claro, né, todo mundo começa pequeno um dia. Você já planejou isso desde o começo? Não. As coisas foram acontecendo, teve um planejamento. Como é que foi isso aí? Não. As coisas foram acontecendo. Esses dias a gente foi conversar, tive a oportunidade me perguntaram sobre isso. E aí eu falei, eu sou mais antigo. Na minha época não tinha planejamento estratégico, plano de negócio. Era o feeling mesmo da coisa, né? As coisas aconteceram no feeling, assim, graças a Deus as coisas foram dando certo, mas foi muito na intuição. Como é que foi? Eu me formei em 95, acabei ficando em Ribeirão para fazer o mestrado e voltei para Goiânia em 98. Montei um consultório, tinha um consultório sozinho e em 99 começou a surgir um movimento, você vai entender bem o que eu estou falando, que era do laser para odontologia. Ah, sim. E naquele momento o laser surgia como um aparelho revolucionário, assim, transformador. Ele vinha com o intuito de tentar substituir vamos falar assim, o temido motorzinho, né? Aquele barulhinho, né? Aquele acho barulhinho, que eu tenho um trauma da minha isso. infância até hoje com esse barulhinho. Acho que todo mundo tem, né? O barulho da turbina de alta rotação da odontologia, ele era associado à dor, ao desconforto. Então, assim, quando surgiu esse aparelho que poderia substituir o motorzinho, que poderia deixar o tratamento mais confortável, e ele vinha também ele era anunciado como um aparelho que ele era seletivo, então numa remoção de cárie ele não ia desgastar tecido sadio, que com o motorzinho, com alta rotação, depende da habilidade manual do cirurgião para você preservar o tecido, né? Mas você imagina se você tiver um aparelho de laser que ele é seletivo, que ele não deixa desgastar o tecido sadio. Então, assim, era um aparelho muito interessante. E aí, só que ele era muito caro na época, eu começando, né? Assim, pouco tempo de formado. E apesar de ter achado o aparelho muito interessante, ele estava fora das minhas condições para a época. Pensando nisso, eu chamei o Cassiano para a gente ir lá conhecer o aparelho. Cassiano. Abraço aí, Cassiano. Cassiano era mais ou menos da minha idade. A gente estava mais ou menos no mesmo momento profissional. A gente tinha trabalhado juntos na organização do Ciogo. E o Cassiano fez faculdade em Goiânia. Igual eu falei anteriormente, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto. E aí a gente tinha trabalhado juntos no Congresso de Odontologia aqui de Goiânia e teve uma afinidade. E aí logo que eu vi a possibilidade desse aparelho, eu fui lá no consultório do Cassiano e falei, Cassiano, está acontecendo isso, vai ter um curso na USP sobre laser, vamos lá entender um pouco mais sobre esse aparelho e tal. Fomos lá, gostamos demais do que a gente viu, realmente o aparelho parecia revolucionário e resolvemos comprar o aparelho juntos. Só que a gente atendia em lugares diferentes. E aí, no primeiro momento, a gente achou que daria para... Você já estava aqui em Goiânia? Já estava aqui em Goiânia. Aí, no primeiro momento, a gente achou que daria para revezar o aparelho. Ele ficaria alguns dias no meu consultório, alguns dias no dele. Só que logo a gente entendeu que esse transporte não era fácil e a gente resolveu mudar para uma unidade onde a gente pudesse trabalhar juntos. E aí começou a clínica, foi no ano 2000. Tá? A gente começou ali na Avenida Portugal, uma clínica de 4 consultórios. O Cassiano tinha 2 consultórios e eu tinha 2 consultórios. E aí foi. A gente ficou ali 4 anos. E aí a gente já partiu para um consultório maior. Nessa época eu dava aula e eu queria trazer o curso para a clínica. Então a gente mudou para uma unidade ali perto do Bougainville, que tinha um auditório e tinha uma quantidade maior de consultório para que a gente pudesse fazer os cursos lá dentro. E a gente teve, então, alguns cursos dentro da clínica, mas, graças a Deus, um movimento crescente dos pacientes. A clínica sempre cresceu, tirando os 2 anos de pandemia. A gente sempre foi maior no ano do que o ano anterior. E aí a gente resolveu migrar, sair dos cursos dentro da clínica, aumentamos, e a clínica chegou a 11 consultórios ali perto do Bougainville. Isso a gente já estava ali em
11, 12, isso, com 11 consultórios. E aí, nesse momento, foi um grande salto, porque a gente entendeu que fazendo odontologia com qualidade, dando uma atenção especial, a experiência do cliente sendo muito bacana, a gente realmente entregando um tratamento de muita qualidade, a gente tinha muita indicação. E o nosso limitador de crescimento, então, era entregar odontologia de qualidade. Então, assim, o meu limitador de crescimento era a capacidade de entrega que a gente tinha. Nesse momento, a gente já trabalhava com uma pequena equipe, e aí a gente começou a sonhar com a possibilidade de montar uma equipe maior que pudesse realmente entregar a odontologia que a gente queria entregar para os pacientes. E nesse desafio, a gente buscou uma unidade maior, foi quando a gente achou esse prédio da 85, ela era uma galeria com muitas pequenas lojas. A 85 foi um polo de confecção muito importante, e aí com a migração desse polo para uma outra região de Goiânia, a gente teve lá no 85 várias lojas desativadas. E essa galeria era uma galeria inteira de lojas, pequenas lojas, que, se eu não me engano, na época eram 48 salas, e só tinha 3 alugadas. Então, assim, a galeria estava numa condição bem ruim, mas eu identifiquei um potencial e a gente entendeu que podia ter um estacionamento, que eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença. Então, a gente tem um amplo estacionamento lá hoje e a gente gostou muito do prédio. E aí a gente partiu para esse desafio de uma clínica maior. Não, bacana, bacana. Você vê que a veia empreendedora já estava desde o começo, né? Eu sei de umas histórias suas, a gente vai chegar lá antes mesmo da odontologia. Tem algumas aí. Tem algumas histórias aí esse timbre, o feeling seu, né? Que eu conheço, tá? Antes, o que te trouxe na sua trajetória pessoal a odontologia? A gente sabe o que...